A identidade da serpente erguida no deserto. Capítulo 4. O batismo. Sem embargos, para quem não sabe, o tipo do ser, ou seja, a espécie, está na semente. Nesse caso, o homem, ao dizer que é um cristão, primeiro, precisa provar cientificamente que possui nos seus testículos a semente de Cristo. Quero dizer, o homem tem que provar que possui biologicamente o trigo puro. Vejam os exemplos que somente a ciência pode explicar. 1. Da semente do milho, que é um grão, nasce um pé de milho, dependendo da sua variedade. Do feijão, é a mesma coisa. 2. Da soja, temos o híbrido e etc. 3. O boi, a ciência, pode modificar a raça geneticamente. 4. Da semente de Cristo, que é um sêmen, trigo puro, nasce biologicamente, um cristão, o que é humanamente falando, o segundo Adão, e caso encerrado. Assim é com o ser humano que a ciência terá que mexer no DNA do corpo humano. Desse modo, entendendo, Cristo e cristão somente se reproduzem através de uma semente, nunca através de orações ou conduta social. Nesse caso, a semente de Cristo é o trigo puro, sêmen de Deus, atributo somente visto no segundo Adão, que está mencionado em 1 Coríntios 15, 22 ao 58. Sendo assim, lamento desapontar o Papa da Igreja Católica, que se intitula ser um cristão. No mesmo sentido, em regra, o batismo difere do enxerto, que é seguir com uma espécie em outro corpo, pois é exatamente um procedimento que tem como objetivo inserir ou extrair uma gema, no sentido de mudar biologicamente o original de uma espécie. Já o híbrido, disse de um organismo formado pelo cruzamento de dois progenitores de raças, linhagens, variedades, espécies ou gêneros diferentes e etc. O que se entendem que não é assunto para o Vaticano. Me desculpa falar, mas um padre ou pastor, não tendo conhecimento científico, como poderá interpretar 1 Coríntios 15, 22 ao 58, Mateus 3, 10, 12, Mateus 7, 17, 19, Mateus 13, 24 ao 43, ou 1 João 3, 1 ao 3, tampouco saberá discernir os mistérios que cercam o texto visto em Gênesis 2, 9. Não tem como. Sobre isso, somente a ciência tem autoridade jurídica para falar do efeito causado por uma classe de batismo, pois ao batizar um organismo, se tal organismo seguir como o original, teremos cientificamente um falso batismo. A mesma coisa é falar do efeito causado pela acidez do vinagre dentro dos testículos masculinos. Neste sentido, somente a ciência poderá realizar o teste. Abriremos parênteses. Sobre o batismo anunciado em Mateus 3, 10 ao 12, Deus nos deixa a coisa de uma forma didática, simples e prática de proceder. Vejamos. 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3, 10, 12. Vejam bem, pois no versículo 10, Deus nos diz o seguinte: a árvore genealógica que não produz corpos humanos puros como Deus é puro, terá que ser cortada pela raiz e lançada ao fogo. Tal árvore está nos testículos masculinos. Aqui, o fogo na prática, é representado pela acidez do vinagre orgânico de maçã, 4 a 6% de acidez, que arde igual ao fogo, tendo como referência 2 Pedro 3, 7 ao 14, e a serpente ardente erguida no deserto. No versículo 11, temos como referência o vinagre bebido pelo Mestre Jesus na cruz em João 19, 29 ao 30, Lucas 12, 49 ao 50. No versículo 12, a pá é simplesmente a acidez do vinagre que, penetrando através da pele, e já dentro da bolsa escrotal, popularmente conhecida como saco, age como um espermicida local, matando todos os espermas que de momento estão vivos nos testículos masculinos, deixando o homem por 3 dias seguidos, totalmente estéril, infecundo, ou seja, limpo de qualquer resquício de joio.
depois de 3 dias seguidos, mesmo tempo que o Mestre Jesus ficou no túmulo, tempo que Jonas passou na barriga do grande peixe, tempo em que o Mestre se referiu ao dizer, hoje eu derrubo esse templo, com 3 dias eu ergo novamente, assim o mesmo homem volta fecundo novamente, tendo como referência, Efésios 5:14. Nesse caso, o homem com 3 dias seguidos do seu batismo, voltará a ser fecundo, somente com o trigo puro, sem mais a presença do joio, cumprindo a escritura que diz, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3:12-13. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Com mais detalhes no capítulo 5. Que Deus abençoe a todos. João Batista, São Paulo, Brasil, 7 de junho de 2024.